e estreita. Felizmente, a polícia e os bombeiros a resgataram antes que algo ruim acontecesse, mas não é sempre assim que acontece. Em Iowa, 1993, Gerard Allgood, um estudante universitário de 21 anos, correu até uma autoestrada perto de sua casa, vestindo apenas cuecas em uma temperatura de menos 1 grau. Ele foi atropelado por um caminhão. Sua morte foi considerada suicídio, mas sua mãe, Becky, tem certeza que ele teve um ataque de sonambulismo. Até agora, Juliet teve sorte, e ela sabe disso. Se Greg não estivesse comigo, eu já teria saído pela porta da frente, pela porta de trás, teria saído pelas janelas. Dormir para mim é sem dúvida um pesadelo. É possível chegarmos a ponto de literalmente não querermos mais dormir. Dormir pode mesmo se tornar um pesadelo quando um tipo de parassonia chamada sexo sonâmbulo está envolvido. Às vezes pode ser violento e potencialmente criminoso. O sexo sonâmbulo ocorre quando alguém está na fase NREM do sono e tenta manter uma relação sexual. Esteja seu parceiro escolhido acordado ou não, tenha consentido a relação ou não. Algumas vítimas do sexo sonâmbulo até acabam se encontrando com desconhecidos. Na Austrália, uma mulher de Sydney afirma que ela sai andando dormindo de sua casa, vai até o parque ou casas próximas e mantém relações sexuais com quem quer que ela encontre, uma situação extremamente perigosa. O sexo sonâmbulo é normalmente considerado como uma forma especializada de sonambulismo, pois as pessoas estão acordadas o suficiente para manterem o relacionamento sexual durante o sono, mas não acordadas o bastante para terem consciência do que estão fazendo. Nada acontece por acaso. Nada é injusto. Pesquisando sobre o assunto, descobri que um centro espírita, no ano 2000, fomos procurados por uma psicóloga do hospital, nos entregando um caso realmente sério. Tratava-se de uma senhora beirando a terceira idade, sua paciente, que tentava suicídio com bastante frequência, quando estava dormindo. A família a trancava no quarto e retirava todo objeto que pudesse ser usado para ferir-se. Já foi encontrada de madrugada deitada na linha do trem, sentada no meio da pista de uma via de alta velocidade. Já havia tentado jogar-se pela janela e vários outros episódios. Sua saúde vinha se deteriorando, né? Então, resumindo, aqui vamos para a parte final. Eles fizeram uma sessão e invocaram algum espírito que pudesse estar com ela. Durante a sessão de desobsessão, diversos espíritos da época da escravidão compareceram, dizendo que faziam parte de um exército de criaturas desejosas de reparação, de justiça, face aos suplícios recebidos em época distante numa fazenda agrícola de São Paulo, onde eram explorados por essa mesma senhora. Sem grande dificuldade, esses irmãos foram amparados devido ao carinho com que eles são tratados no centro espírita. Porém, os trabalhadores policiais, desculpe os erros, com que os trabalhadores espirituais recebiam, porém não se rendiam, desejando continuar com a vingança. Ele dizia que conduzia mentalmente durante o sono ela para que ela se suicidasse. Depois de 2 sessões, nosso irmão cedeu, mas não conseguiu ser ajudado, porque se via preso ao pelourinho. Quer dizer, a mente dele estava tão fixa naquela parte do passado dele, no local de sua morte. Utilizando a técnica de despertamento da memória de outras vidas, buscando em sua mente uma época em que ele se sentiu livre, voltando ao passado. Ele se sentiu como uma criança correndo na savana da mãe África, né? Ele era um negro de várias vidas, né? Assim, nosso irmão conseguiu livrar-se do pelourinho e conseguiu se livrar daquela ideia fixa. Então, meus irmãos, com certeza, em alguns casos desse, é obsessão espiritual sim, inimigos de vidas passadas, a quem fizemos o mal, que agora encontram oportunidade de se vingar de nós. E isso é talvez muito mais comum do que a maioria das pessoas pensa. Não vemos muitos pacientes na clínica de sono com esse tipo de reclamação, porque acho que as pessoas hesitam em buscar ajuda médica nesses casos. As pessoas que dormem com vítimas de parassonias às vezes usam os termos agressivo e assustador para descrevê-las.
Mas será que alguém seria capaz de matar outro ser humano durante o sono sem ao menos acordar? Não há ruptura dos laços perispiríticos e o espírito se afasta, mas ele fica ainda ligado ao campo físico. É um afastamento parcial e não aquela ruptura completa que ocorre pela ocasião da morte. Esse fenômeno, ele é um fenômeno natural, isso todas as pessoas têm. Tem um capítulo de O Livro dos Espíritos, O Sono e os Sonhos. E os espíritos, a equipe do Espírito da Verdade explica a Kardec que quando o nosso corpo físico dorme, o nosso espírito, acompanhado, revestido de perispírito, vai para o plano espiritual numa forma mais consciente, porque pelo pensamento sempre estamos lá, estamos onde está nosso pensamento. Para mim, o sonho está muito mais ligado às experiências extrafísicas do que ao símbolo que ele represente da vida atual. Então, todo indivíduo, quando vai dormir à noite, invariavelmente sai do corpo. A maioria não se lembra, não é? Por que não se lembra? Por falta de exercício, por conta dos condicionamentos milenares de nós deitarmos e dormir, deitarmos e dormir. E o espírito, ele se afastando, ele se desloca para os lugares do seu interesse. Se ela tem preferência por vícios, por determinado tipo de vida desregrada, é claro que ela vai achar, no momento do sono físico, a possibilidade de expansão, de ir a lugares que, às vezes, nem sempre, durante a vida física cotidiana, ela consegue ir. O sonambulismo afeta 1 em cada 10 adultos. E as porcentagens são ainda maiores entre crianças. Alguns sugerem que cerca de 20% de todas as crianças sejam sonâmbulas num determinado ponto da vida. Existem muitas causas para o sonambulismo, mas a falta de sono encabeça a lista. Outros motivos para o sonambulismo são as drogas, o álcool e o estresse. Esta noite, Ben Obondo veio à clínica de Minnesota para um exame de sono. Ele é sonâmbulo desde criança, mas agora ele está começando a se preocupar, pois aos 26 anos de idade ele ainda não superou esse problema. Para obter um diagnóstico mais preciso de seu problema de sono, o técnico cola com firmeza eletrodos em vários pontos do corpo de Ben. Ele vai passar a noite no laboratório, enquanto os técnicos observam o que acontece dentro de seu cérebro. Eles procuram por padrões de ondas cerebrais incomuns durante os vários estágios do sono, e eles observam todos os seus movimentos e fala. Quando Ben entra no estágio 3 do sono, quando suas ondas cerebrais se tornam mais longas e lentas, ele começa a se mexer, arrancando violentamente os eletrodos da cabeça. Ele parece desorientado, mas continua dormindo. O Dr. Michel Bornemann, outro especialista da clínica de Minnesota, examina os resultados do exame. Você se lembra de sentir alguma dor? Não, nenhuma dor. Isso é mesmo incrível, porque os eletrodos estavam grudados no seu couro cabeludo. E pela manhã, quanto tempo levou para tirarem todos eles? Muito tempo. Muito tempo, não é? Tivemos de usar removedor e não sei mais o que. E ficou claro que foi necessária uma quantidade de força incrível para você tirar tudo aquilo. Verdade. E mesmo assim você não sentiu dor. Apesar da falta de cabelo aparente em determinados locais, Ben não sentiu nenhuma dor. Ele não se lembra da noite de sono na clínica, mas sua movimentação indicou claramente que ele sofre de uma parassonia. Até agora, as aventuras noturnas de Ben têm sido bastante inofensivas. Mas conforme a disfunção vai se agravando, a complexidade do que as pessoas podem fazer durante o sono a acompanha. E esse fato passa totalmente despercebido pelo paciente. Mas será que alguém pode chegar a ponto de cometer um assassinato? Temos de nos aprofundar um pouco mais na ciência do sono para descobrir. A família de Susan, Graham, Mark e Emma Cope vivem a poucas horas de Londres. Aparentemente, eles formam uma típica família britânica.
estamos casados há quase 23 anos. Nós nos conhecemos quando eu morava no norte da Inglaterra e ele foi trabalhar na cidade onde eu morava. Nós fomos jogar boliche e depois dançar. Foi muito bom. Mas à noite, quando as luzes se apagam na casa, a vida dos Cope não é igual à dos outros. Eu sou sonâmbula há mais ou menos 35 anos. Ai, meu Deus. Susan anda dormindo e fala dormindo. Dormir com a Susan é uma aventura. É muito variado. Eu nunca sei o que vai acontecer durante a noite. Eu não posso fazer isso. Fazer o quê, querida? O que é que foi, meu amor? Os passeios noturnos de Susan raramente são perigosos, a não ser para sua silhueta. Problemas de alimentação relacionados ao sono são mais comuns em mulheres do que em homens. E assim como o sonambulismo, normalmente acontece durante o sono com ondas lentas, o sono mais pesado noturno. Alimentos com alto teor calórico, tipo chocolate, sorvete e bolachas, são os preferidos, mas também qualquer coisa serve, de cebolas cruas a frango congelado. Na esperança de conseguir acabar com seus lanches noturnos, Susan concordou em ser filmada à noite durante um período de 6 semanas e ela ficou espantada com o que viu revelado nos filmes. Logicamente, a Susan nunca tinha visto o que ela faz. Assim, o vídeo noturno que mostraram a ela foi incrível, porque ela ficou chocada. Ela perguntou, eu faço isso mesmo? Eu faço todas essas coisas enquanto estou dormindo? Não. Não podemos fazer isso. Eu não posso. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. O que você não pode fazer, querida? Pode fazer, sim. Eu não posso. Eu não posso porque... Bem, quando eu estou andando, dormindo, normalmente estou em pânico. Então a tendência é eu procurar algo que me conforte e... Uma das coisas que me acontecem durante os ataques de sonambulismo é eu sair em busca de algo reconfortante na forma de comida. Então eu acordo, eu sento na cama, me levanto e ando pela casa, desço as escadas. O vídeo noturno mostra quando eu desci a escada de costas, porque eu tinha machucado a minha perna. Aí eu entro na cozinha, acendo as luzes, cambaleio e acabo encontrando chocolates, bolachas ou pão que eu como ou acabo levando de volta comigo para a cama. Passamos 8 horas dormindo em média por dia. Um ser que morresse com 60 anos teria passado 20 dormindo. Seria uma ignorância da natureza de 60 anos, 1/3, 20, a gente ficar sem fazer nada. Como você tem uma série de aprendizados durante o seu dia e durante a sua vida, quando você dorme, as suas defesas psicológicas, elas baixam. Quando você está dormindo, você vai sonhar com coisas, com conteúdos inconscientes seus, que se você entrasse em contato com eles de maneira exatamente como eles são, você acordaria num pesadelo. Então, para você não acordar e ao mesmo tempo entrar em contato com o aprendizado que você precisa ter, e aí eu fiz o link com o aprendizado espiritual, né? Você sonha para não acordar. E aí você aprende sem acordar. Se nós pegarmos o conteúdo espiritual dos sonhos, nós vamos encontrar que também é possível que durante o sono, que aí nós já falamos em desdobramento do sono, é possível que nós entremos em contato com outras pessoas, num outro plano, e possamos trocar. E ter atividades fascinantes, intensas, positivas, às vezes negativas, dependendo do nível evolutivo do espírito, ele vai se vinculando a determinadas outras pessoas que estão fora do corpo e a espíritos que estão desencarnados e vive experiências no campo espiritual como se estivesse no campo físico. É recreio, portanto, como diz Allan Kardec, que o espírito desfruta junto de espíritos familiares, de espíritos queridos,